aqui pra gravar. Deixa eu ir aqui também. Pronto, gravando áudio. Áudio gravando. Vídeo gravando. Teleprompter. Vamos lá. Tirar isso aqui daqui. Esse aqui daqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Será que minha cabeça tá cortando ali? Será que... Acho que tá cortando ali, ó. Acho que eu vou ter que chegar mais um pouco. Rapidão, pera aí. Deixa eu ver ali. Como é que tá a minha cabeça? Agora sim, tá melhor. Deixa eu só ver se tá com foco. Olá Brasil, olá flopadores de filmes esquecíveis do ano, olá podcast, eu me chamo João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e muito mais. E sim, estamos em 2026, nem sei pra que eu tô falando isso, porque a gente já está em fevereiro e chegou a lista dos piores filmes do ano passado. E não, isso não é um erro de calendário, é a vida simplesmente acontecendo. Ano passado eu simplesmente não consegui lançar os vídeos tradicionais das listas, a cabeça não estava no lugar, a saúde mental pediu prioridade e o cinema, bem, o cinema podia esperar. Agora, com tudo mais alinhado, chegou a hora de revisitar aquelas produções que prometeram muito e não entregaram nada. Inclusive, a lista dos piores filmes de terror de 2025 já saiu, então aqui entram de outros gêneros que também deram um show de decisões duvidosas. Filmes esquecíveis, experiências frustrantes e alguns títulos que a gente preferiu fingir que nunca aconteceu, que nunca, né? Tem umas pérolas aqui que, pelo amor de Deus. Eu já lancei todas as listas dos filmes mais aguardados que vocês podem encontrar aqui no link da descrição desse vídeo. Vão lá dar uma força pro meu canal, listas muito bem legais, listas de terror, várias listas que eu fiz. E estou aqui finalizando, vou lançar essa lista dos piores filmes de 2025, além da lista que eu devo trazer aí dos melhores filmes que eu assisti no ano passado. Eu tô fazendo aqui do meu jeitinho, né, com o meu tempo. Assim que essa lista dos melhores sair, eu vou inclusive deixar aqui no link na descrição desse vídeo. Eu já falei demais, então bora lá. Depois da vinheta nós falamos sobre os 10 piores filmes de 2025. E começamos a nossa lista com uma produção que eu vi recentemente, chamada Confinado, que é estrelado por dois grandes atores que eu particularmente gosto bastante, que é o Bill Skarsgård e o meu ator favorito, Anthony Hopkins, dirigido por David Yaroyeskis, né, que vocês devem conhecer por algumas produções medíocres que ele já dirigiu, como Bright ou o legalzinho Notários de Arrepiar da Netflix. A premissa desse longa, Confinado, é uma espécie de Jogos Mortais para quem tem medo de terror, embora nem seja isso o caso. O filme ele vai nos apresentar o Ed, que é um homem, né, em questões financeiras, que decide roubar um carro de luxo achando que será um golpe muito fácil. Porém, ao entrar, ele descobre que caiu numa armadilha mortal
preparada por William em um justiceiro psicótico. O tal carro ele vai funcionar como uma prisão tecnológica, ou seja, portas trancadas, luzes apagadas, torturas e desafios que vão fazer com que o Ed a lutar pela própria sobrevivência sem chance de pedir ajuda. Bom, a grande questão desse filme é a falta de lógica do que é proposto na sua longa jornada. Eu até acho que alguns elementos narrativos até bem feitos, até interessantes, só que a grande questão é que tudo, né, tudo nesse longa, ele é descompensado com um roteiro muito mal feito. E às vezes eu penso que isso até funcionaria se realmente tivesse uma boa direção e se o roteiro ele soubesse desenvolver essa premissa curiosa, né? Como a de Jogos Mortais, por exemplo. Tudo aqui é muito expositivo demais, a ideia é feia, tendo aqui um dos finais mais idiotas que me fez lembrar desse filme. E também há algumas questões e cenas que ficam a todo momento, né, se repetindo, deixando aqui a história monótona, chata e muito complicada de a gente aceitar e adorar em um filme como esse. Um filme que me deixou com ódio, com raiva, mas relaxa que a lista só tá começando. Uma boa lista de filmes, de piores filmes do ano que se preza, precisa conter um filme ou qualquer produção do pior diretor desse século, ou talvez de todos os séculos, né? Embora eu querer colocar aqui o filme da Madea, né, que saiu recentemente na Netflix, né, que também é uma das piores coisas que eu vi, eu resolvi colocar um filminho meia boca da Prime Video chamado Duplicidade, de Tyler Perry, que tenta, mas vai te chamar de burro, que já foi lançado na história do cinema. E cara, que diretor medíocre. Eu simplesmente achei uma grande afronta do diretor com a nossa cabeça, com a nossa mente. O filme ele vai acompanhar, né, a Marley, que é interpretada pela Kathy Graham, uma advogada poderosa que decide investigar o assassinato do marido de sua melhor amiga, que é um homem negro que foi morto por um policial branco. Ela se une ao namorado, né, que é o Tony, que é interpretado por Tyler Litley, um ex-policial que agora é detetive, para tentar descobrir a verdade por trás desse crime e se envolve numa teia de mentiras, traições, falsas aparências. Curiosamente, o mistério desse longa aqui realmente chama muita atenção. A questão é como as pontas soltas, o equilíbrio do roteiro vai se desgastando, né, com as reviravoltas que, apesar de sugarem a nossa atenção, a nossa ansiedade, traz resultados muito insatisfatórios. Eu acredito muito que quando você vai sabendo para onde o filme ele quer te levar, você se sente na necessidade, você sente vontade de desver, né, e foi realmente o que aconteceu comigo. E mais uma vez a direção de Tyler Perry é totalmente descompensada, ridícula, mal feita. É impressionante como um diretor como o Tyler Perry ele não consegue trazer produções boas em sua filmografia. Para mim, tudo que esse cara entrega é de uma estupidez tão grande que me dá cansaço. Ele até deve ter ficado feliz que o filme dele foi pro Oscar, né, na categoria de música. Mas, cara, não dá. Eu acho as escolhas dramáticas, as escolhas narrativas, tudo aqui é muito ruim. Tudo aqui não faz sentido. E pra mim, eu coloco aí Duplicidade de Tyler Perry nessa lista dos meus piores filmes de 2025. Bom, o próximo filme da nossa lista é um dos filmes que mais me deixaram com um sentimento incomum. Apesar que eu já sabia que Amores Materialistas, né, que é o novo filme da diretora e roteirista Celine Song, fosse no mínimo bonzinho, já que a diretora por trás desse filme não conseguiu
novamente entregar uma produção digna, interessante e bem feita. Amores Materialistas é uma produção da A24, ou seja, A24, que é dirigida e escrita pela diretora e roteirista e produtora Celine Song, né, a mesma daquela coisa ridícula, idiota, Past Lives, que é um filme que eu considero profundamente patético. Esse longa ele é estrelado aqui pela Dakota Johnson, Chris Evans e o Pedro Pascal, que vai se apresentar, né, como um drama romântico interessado em trazer essa exploração na intersecção entre os sentimentos, interesses financeiros e os interesses amorosos, né, e trazendo aqui também um triângulo amoroso, né, na contemporaneidade. Essa trama ela vai acompanhar, né, a personagem da Dakota Johnson, né, que é uma casamenteira em Nova York que se vê dividida entre o amor do passado, né, que é o personagem ali do Chris Evans, né, que é um personagem pobre, um personagem que ele vive na pindaíba, e um novo pretendente que já é bem de vida, né, que é o personagem ali do Pedro Pascal. E a partir daí, a partir desse momento, né, o filme ele vai tentar trazer reflexões sobre essa transformação do amor em uma espécie de transação, uma transição, né, uma transação de mercado. Bom, o que eu posso falar? Se em vidas passadas, Past Lives, essa tentativa de criar um triângulo amoroso para oferecer um tipo de crítica já parecia previsível e fraca, aqui o resultado é ainda pior. Amores Materialistas é uma das coisas mais idiotas, inúteis que eu já assisti, né, no ano passado. O filme não tem nada de interessante a nos dizer. Não parece sequer saber o que pretende discutir. A direção dessa mulher, né, da Celine Song, é desenfreada. A montagem torna a experiência cansativa e tudo contribui para deixar o filme chato e arrastado. E tudo, as piores palavras. Eu esqueci todos os sinônimos aqui para falar para vocês. A personagem da Dakota Johnson, por exemplo, nunca está decidida. Ela oscila entre ser uma mulher completamente entregue ao trabalho, né, que trata relacionamentos quase como contratos, né, e uma outra pessoa, né, que ela realmente quer viver isso, né. Só que o filme ele não sabe o que ele quer contar, se ele quer contar a história da casamenteira ou se ele quer contar a história da Dakota Johnson, né, da personagem da Dakota Johnson, por exemplo, do Pedro Pascal. Que é isso, cara? Meu Deus do céu, não consigo, sabe? Não consigo entender como... Cara, você tem o Pedro... Assim, apesar que o Pedro Pascal, convenhamos, ele não é um ator bom, todo mundo sabe disso, né? Eu considero, né, o Pedro Pascal um ator extremamente superestimado, né? Já deu de Pedro Pascal, chega de Pedro Pascal. Eu nem acho que ele é um ator ruim, mas definitivamente não é essa grande maravilha que muita gente insiste em dizer, em vender. Vai ter o Pedro Pascal, só porque o cara lá estrelou aquela série boba lá da HBO. No fim das contas, né, sobra o personagem aqui do Chris Evans, que na minha opinião é o único que parecia tentar entregar algo minimamente digno dentro dessa porcaria de produção. Ainda assim, ele é muito prejudicado porque eu gosto do personagem, mas o roteiro ele é muito ruim, né? A diretora não entende o que ela tá fazendo, ela não oferece uma profundidade nem um desenvolvimento real para nenhum dos atores, e eu fiquei muito revoltado com esse filme. Não entendi porque muita gente gostou, porque muita gente me recomendou, amigos meus me recomendaram essa porcaria, e pra mim, graças a Deus, que já passou. Então não vai ter mais isso. Mas vai ter outro filme da Celine Song. Eu detesto essa diretora. Eu acho ela patética. Alguns dias atrás, eu assisti a The Electric State, né? Acho que é o Estado Elétrico, original da Netflix, estrelada pela atriz Millie Bobby Brown, né? Conhecida ali pela série Boboca, Stranger Things, ao lado de Chris Pratt e Ki
Ke Huy Quan, né, que é o ator lá que venceu o Oscar por aquela bobajada lá, né? O elenco ainda conta com Stanley Tucci, que inclusive já está confirmado aí no novo filme, né, com a Anne Hathaway e a Meryl Streep, né, na aguardada sequência de O Diabo Veste Prada. E eu falei lá no vídeo dos filmes de comédia mais aguardados de 2026. Só que, assim, né, The Electric Stage, o estado elétrico, é tudo muito pior. Vamos ser sinceros, o filme ele é escrito e dirigido pelos irmãos russos, né, que é o Joey e o Anthony Russo, e se trata de uma produção caríssima, né, possivelmente uma das mais caras na história do streaming vermelhinho, né, tendo aqui um orçamento, olha gente, ó, presta atenção aqui, ó, um orçamento de 320 milhões de dólares. Isso mesmo que você ouviu. São 2 horas e 8 minutos de duração para uma história que tenta flertar com a ficção científica e com uma tentativa de fazer uma crítica às inteligências artificiais e ao cinema da ficção robótica, mas sem muito sucesso. E sobre a trama, vou apresentar aqui para vocês. A trama acompanha, né, a personagem da Millie Bobby Brown, né, que é uma adolescente órfã que pega a estrada ao lado de um robô misterioso em busca, né, do seu irmão desaparecido há muito tempo. No caminho disso tudo, ela vai cruzar com um contrabandista vivido ali pelo personagem do Chris Pratt, com aquela peruca horrível dele e aquele bigode que ninguém gosta, e o seu ajudante que serve como um alívio cômico. A partir daí, né, o filme ele simplesmente desperdiça essas duas horas, né, com situações inúteis, sem aprofundar suas ideias ou desenvolver minimamente seus personagens e perfis, muito no rascunho, né? Nada é muito aprofundado, nada é muito desenvolvido, né? Assim, sendo bem sincero, né? Todos os temas são jogados na tela como se o simples fato de citar, né, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, já fosse suficiente para parecer relevante, né? A direção dos irmãos Russo aqui é completamente mal feita, burocrática, falta personalidade, falta identidade, falta qualquer traço autoral. Parece mais um projeto feito, né, pelo chat GPT, seguindo aqui algumas fórmulas prontas, né, desses aí, principalmente desses filmes de aventura, humor forçado, drama raso, né, em vários momentos a sensação é de estar assistindo um amontoado de referências, né, recicladas de outros grandes filmes, né, que são muito melhores do que esse. E assim, e eu vou falar diretamente para você, fã da Marvel, fã de filmes de super-heróis. Se você que está me assistindo tem esperanças, né, sobre o novo filme dos Vingadores, assista essa bosta desse filme da Netflix e veja se realmente vale a pena criar expectativas para esse novo filme da Marvel. Esse aqui, ó, assista esse filme. Ou não, né? Só veja esse meu vídeo. Veja esses meus pontos que eu trouxe. Que filme imbecil, que filme idiota. Outro filme que me deu raiva, que me deu ranço, é um tal de Se Não Fosse Você, que estreou ali em agosto, se eu não me engano, que garantiu aqui o seu lugar devidamente na minha lista dos piores filmes do ano. Essa é uma adaptação do livro dela mesmo, né, da Colleen Hoover, que entrega exatamente o que há de mais de problemático. Drama forçado, personagens rasos e uma romantização vazia de personagens que não se aprofundam. Cara, essa lista não é dos piores, né? Essa lista é dos filmes mais chatos e idiotas já feitos. Bom, vamos lá. Vamos se recompor. Se Não Fosse Você é um filme de drama misturado com elementos de romance que vai nos contar com um elenco muito bom, né? Muito competente, incluindo a McKenna Grace, que eu gosto bastante, Mason Thames, Dave Franco,
Alison Williams e até a Willa Fitzgerald, atriz que eu gosto bastante, né? Que ela é até conhecida pela série a série derivada ali de Pânico, né? O longa, ele é dirigido por Josh Boone e tem uma duração média entre 105 a 110 minutos de duração, e foi para os cinemas e acabou chegando recentemente aí nos serviços de streaming, né? Ou talvez em outros meios pra gente assistir, né? Vamos ser sinceros. Imagination. A produção, como eu falei, ela é uma adaptação dos livros da Colleen Hoover, né? Mas apesar, né, desse apelo comercial e do nome forte por trás, né, dessa obra original, o filme ele vai tentar criar algumas situações e caminhos narrativos que me deixaram bastante pensativos e não no bom sentido. Oh my God. Há uma clara tentativa de intensificar, né, esse drama, esse romance, né, a qualquer custo, o que acaba levando questionamentos sobre escolhas, né, narrativas, né, escolhas dessa adaptação, né, escolhas narrativas, né, e a forma como a história ela é direcionada, ela é dirigida, né. Se não fosse você, começa entregando assim algumas coisas muito legais, muito interessantes. Eu estava muito envolvido com a história. Existe ali um drama adolescente que eu particularmente gosto. Eu gosto muito de filmes assim, personagens que inicialmente até que funcionam, né? Especialmente, né, os interpretados pela Alison Williams e a Willa Fitzgerald. Eu gosto muito daquela ideia, né, das irmãs ali e tal, né? A introdução ela é muito eficiente e a história acompanha a partir de um acidente devastador que revela uma traição misteriosa, uma traição chocante, e a partir disso a Morgan Grange, né, e a sua filha, né, a personagem da Alison Williams e da Marquina Grace, elas tentam lidar, né, com o que restou disso, né, enquanto confrontam esses segredos familiares e tentando redefinir o amor e passam por um processo de redescoberta. Mas um filme que também fala sobre essa questão aí de traição e tal, né? Ele fez bastante sucesso, né, quando ele chegou aos cinemas. Eu não tinha visto, só que, né, assisti agora. E muitos criadores de conteúdo, inclusive críticos, avaliaram muito bem essa produção de forma muito positiva. De fato, né, há méritos aqui. A fotografia ela é bem trabalhada, alguns aspectos narrativos são interessantes. O elenco não entrega atuações ruins, pelo menos eu não achei o casting ruim. Parando para falar aqui, mas é como se tivesse a tentativa de você criar um filme legal, só que eles não sabem como fazer com que esse filme se torne legal. Como eu falei, alguns aspectos são realmente muito bons. Só que outros, meus amigos, tem aqui do segundo pro terceiro ato, a partir do segundo ato, pro final do filme, do conflito principal, né, que é a questão do acidente, a descoberta da traição, a descoberta das coisas, cara, vai ficando cada vez mais inacreditável. E o que mais me deixa assim perplexo com essa produção é que eles tinham boas ideias. Eu até tentei, assim, sério, eu tentei realmente absorver tudo que o filme queria me contar. Mas aí temos uma direção muito patética do diretor, né, Josh Boone, né, e assim, o texto é fraco, a direção é fraca, as abordagens que ele traz são fracas. E caso você gostou, me deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme. Eu particularmente não vejo nada de minimamente interessante no artista cantor, como diria, né, os críticos, né, o pseudo cantor The Weeknd, né, enquanto essa figura criativa nos cinemas. Ele vem tentando se inserir nesse meio do audiovisual há muito tempo, seja em filmes ou seja no meio das séries, né? Ele trabalhou naquela série The Idol, que é
uma coisa ridícula, né? Que inclusive eu assisti 2 a 3 episódios e eu falei, não, isso aqui não é pra mim, e eu achei inacreditável, mas não tão inacreditável que ficou claro que ele simplesmente não tem talento para esse tipo de linguagem, né? Você transmitir a música pro cinema. E quem viu essa sabe muito bem do que eu estou falando. No ano passado, né? Acho que foi em março, se eu não me engano, né? The Weeknd resolveu apostar em mais um projeto extremamente pessoal, que é um tal de Hurry Up Tomorrow, além dos holofotes. Meus amigos, vamos lá. Inclusive, queria falar aqui pra vocês que na época lá eu recebi o convite, né, e o screener, né, pra participar da cabine de imprensa, e eu recusei na hora porque, não, isso aqui vai ser inacreditável. Não por birra, mas porque eu realmente não enxergo esse suposto brilhantismo que muita gente insiste em atribuir ao artista. Eu gosto sim de algumas músicas, mas eu não consigo olhar pro The Weeknd e ver esse grande artista que dizem ele ser, esse artista visionário, esse artista maravilhoso que ele tenta vender para si próprio. E tudo isso acaba refletindo nesse longa que é o Hurry Up Tomorrow, né? Que é um projeto diretamente ligado, né, ao álbum de mesmo nome e funciona quase como uma extensão visual dessa obra, né? O elenco, além de ter o próprio The Weeknd, né, ele vai ter a Jenna Ortega, que já não é grandes coisas, né? E o Barry Keoghan, né? Além de ter outros nomes conhecidos ali na produção. Bom, mas fica muito claro, muito objetivo, né? Muito claro mesmo, né? Que o foco do projeto não são eles, e sim uma tentativa de trazer de mergulhar na psique do próprio The Weeknd personagem, né? O problema é que nada funciona. A direção de um tal de Trey Edwards é simplesmente descompensada. A trama, ela vai acompanhar, né, um músico que é o Abel, né? Até esqueci aqui, mas é o Abel, né? Que é atormentado pela insônia, arrastado para uma espécie de odisseia psicológica ao lado, né, de uma estranha fã que é vivida pela atriz Jenna Ortega. A ideia até poderia render algo de interessante, mas a execução, sei lá, eu vou botar aqui no vídeo. O roteiro escrito pelo próprio The Weeknd ao lado do diretor e de uma tal de Reza Fahim é extremamente mal construído. Não existe desenvolvimento, não existe foco narrativo e muito menos um objetivo narrativo claro. Porque que ele age daquela forma, eu sinceramente não consegui captar qual seria o conceito por trás desse projeto. Não sei se o álbum, né, e consequentemente o filme, ele fala sobre crise de identidade artística, pressão da fama, desgaste emocional ou a relação com a mídia. É isso, mas me explique melhor isso. Tudo isso aqui fica extremamente confuso, muito por conta dessa péssima direção, né, nessa péssima execução na direção do diretor Trey Edwards e da fragilidade absurda do roteiro. E pra mim esse é um dos piores filmes, né, sobre músicos da história do cinema. Cara, um pouco da expectativa, mas os artistas têm que aprender a ficar na música e deixar o cinema pra quem sabe fazer cinema. Então, músicos, The Weeknd, esses músicos mais badalados, fique no cinema. Parem. Temos um outro filme aqui que se chama Y2K, o Bug do Milênio, que tal vai trazer essa ideia aí do milênio, né? Que é uma produção também da A24 e que, sendo bem honesto com vocês, ele na verdade ele é de 2020, mas eu só fui assistir em 2025 e eu resolvi colocar ele nessa lista aqui, né? Porque ele lançou lá na gringa em 2024 e aqui no Brasil em 2025. Bom, é um filme que tem atores que eu gosto muito e também tem uma ideia muito interessante. Essa tentativa de trazer a ideia do bug do milênio e ao mesmo tempo tentar trazer uma crítica à geração TikTok, à geração Z, e mesmo que obviamente TikTok e aplicativos tipos desse aí, né, não existissem na época, mas são coisas que a gente já viu, né, ser
serem representados de forma, como é que eu posso dizer, de forma anacronicamente melhores no cinema. Bom, temos também aqui a Rachel Zegler, né, que é até uma piada isso, porque ela só fez filme ruim no ano passado. Eu até pensei se não poderia até colocar a Branca de Neve aqui, que eu não gostei, eu achei um dos piores filmes do ano, né? Mas enfim, fiquei pensando muito sobre botar esse filme e vamos aí falar sobre esse filme, né? Mas eu não podia deixar de falar da minha insatisfação e da minha raiva que eu senti ao ver esse filme. O longa, ele vai tentar trazer a ideia de dois grandes melhores amigos da escola que resolvem invadir uma festa, né, de virada do ano, ali na virada, né, do milênio, né, da passagem dos anos de 1999 para os anos 2000. A partir disso surge um temido bug no milênio onde tudo dá errado, né, e as máquinas, as marcas, elas falham e toda a tecnologia passa a atacar, né, as pessoas. Então tem morte, tem gente morrendo, tem situações ali e tal, né? Eu até poderia ter colocado esse filme na lista dos piores filmes de terror, mas sendo bem honesto, ele é mais um filme de comédia, né? E também eu não tinha visto na época e acabou que eu lancei o vídeo e tal, né? E também porque, sinceramente, eu acho que esse filme, ele, como eu falei, ele tem muitos elementos de comédia do que propriamente de terror. Ele flerta com o clima, né, de catástrofe, né, filmes de catástrofe, desastres e fim do mundo, né, apocalipse, mas, né, ele é uma mistura de várias coisas e isso acaba deixando muito ruim, né, um filme muito patético. No elenco temos a linda Rachel Zegler, a Gillian Anderson, né, que é aquele ator lá, aquele ator que faz sempre o mesmo tipo de personagem, e o gordinho estereotipado, além de ter aqui o Jared Martelli, né, que é o ator lá que fez It, ele fez um daqueles filmes que eu gosto muito, aqueles filmes de rock, né, acho que é Metal Lords, na Netflix, que eu amo aquele filme. Eu não gosto desse filme, o Y2K. Eu acho que tudo que ele tenta entregar, ele entrega de uma forma muito mal feita. Tem também aqui a LaShawn Watson, né, que eu acho que é assim a pronúncia do seu nome, que ele é um ator, atriz, é uma pessoa não binário, né, que vocês devem conhecer aí pela série Chilling Adventures of Sabrina, que é o mundo sombrio de Sabrina. Chuck, ele trabalha em várias produções queers, né? Então você já viu algumas produções queer mais adolescentes, você provavelmente conhece Tori, né? Eu gosto muito do trabalho dele aqui. Talvez se a gente pegar todos os personagens, né? Delo, né? É um desses atores que eu gosto do tipo de personagem proposto aqui, né? Temos o Eduardo Franco de Stranger Things, né? Que é aquele maconheiro lá. Enfim, gente, tem ator pra dar e vender aqui. Tem uma ideia muito legal, só que ela é muito desperdiçada. E é um filme que também me fez pensar sobre o cinema, sobre escolhas criativas, sobre a própria A24, né? Porque assim, a A24 é aquela produtora que dá a liberdade criativa para os seus criadores. Dá porra nenhuma. Porque assim, me desculpe, mas se isso aqui é dar liberdade criativa para os seus atores, cara, nem sempre os atores contratados pela A24 são de fato diretores, roteiristas autorais, né? O diretor desse filme é um tal de Kyle Mooney, que ele estrela também aqui no filme, ele faz um personagem qualquer lá, né? E eu fico muito triste porque tinha um potencial muito grande, tinha atores que, embora não são grandes coisas, mas, né, se é uma direção muito bem proposta aqui, entregaria, né, coisas legais, né? Mas enfim, né, é aquela coisa, o cinema nem sempre entrega obras interessantes, né?
E o diretor aqui, o Kylo, ele não dirige muito bem, ele não consegue entregar nada realmente interessante e ainda atua pessimamente no seu próprio filme. Eu não me lembro aqui exatamente qual é o seu personagem, né? Acho que ele faz um dos coadjuvantes ali, só que aqui ele é tudo muito mal feito. Por isso eu destaco aqui Y2K, o Bug do Milênio, como um dos piores filmes do ano passado e um dos piores filmes da A24. É um dos filmes mais idiotas que eu vi na produtora. Meia Grávida é mais uma produção da Netflix lançada lá no ano passado, em 2025. E assim, entre tantos filmes que chegaram, né, à plataforma, esse pra mim é um dos que mais me deixou incrédulo, com vergonha alheia, todos os adjetivos e ruins, né? Temos aqui a péssima atriz Amy Schumer como o centro das atenções, que definitivamente não deu muito certo, né? Até lá em 2021, por exemplo, ela escreveu e estrelou um filme muito interessante, né? Que fala sobre feminismo e pautas realmente interessantes, mas aqui não tem como passar o pano. Meia Grávida, que eu esqueci o nome aqui em inglês, né? É facilmente as piores comédias que eu já assisti no catálogo da Netflix. O elenco ele ainda vai contar, ele conta com a Amy Schumer, né, que é a personagem principal, a Brienne Howard, a Lizzie Broadway, Will Forte e a Gillian Bell. E meus amigos, quem já acompanha esse canal aqui sabe que todo filme de comédia, principalmente de comédia, tem a Gillian Bell no elenco, tem uma chance altíssima de dar muito errado. E felizmente, eu falo felizmente porque eu fiquei feliz por esse filme ser ruim. Não foi diferente dessa vez. Digo felizmente aqui porque assim, não tem como. Acho que é uma coisa impossível de acontecer. Gillian Bell, ela não consegue entregar um papel legal nos filmes. O filme é dirigido por Tyler Spindell, que é um diretor com um histórico bem problemático, né? Basta olhar aí a filmografia dele, né? Ele fez A Missa Errada, O Pai do Ano, Meus Sogros Tampam Crime, que eu não assisti, mas eu botei aqui para vocês procurarem, né? Ele fez Segurança de Shopping lá com Kevin James, que é aquele filme horroroso. Jack and Jill, acho que ele escreveu Jack and Jill. Enfim, né? Já existe aqui um padrão bem claro, né, de produções idiotas e fracas e mequetrefes. E Meia Grávida segue exatamente essa mesma linha da mesmice. O conceito, né, por trás desse filme já é muito inacreditável. E é sobre o quê? A história ela vai acompanhar duas grandes melhores amigas, que é a personagem da Amy Schumer e a personagem da Gillian Bell, que elas compartilham o sonho de serem mães lá no futuro, né? A partir disso, né, o filme ele vai tentar construir essa crítica sobre maternidade e o que significa ser mãe, mas nunca chega a lugar nenhum. E meus amigos, minhas amigas, minhas e meus amigas, tudo aqui é tratado de forma muito rasa, muito cafona, extremamente mal pensada. O tipo de comédia oferecida nesse longa aqui é constrangedor. A personagem, né, interpretada pela Gillian Bell, vou falar dela de novo porque eu acho essa atriz horrorosa. Ela tem cenas tão ruins que a gente se pergunta o tempo inteiro o desejo de ser mãe. E cara, ai meu Deus, gente, o filme ele insiste em mostrar planos e artifícios visuais dela usando o enchimento, então tudo é mostrado. Então ela vai lá, ela bota o negócio, e assim, eles tentam trazer comédia com piadas sempre sobre sexo, sempre sobre coisas que eles tentam fazer coisas que, sim, eu fico pensando, cara, pra quê? Pra quê? Aí você que está me assistindo, você pode dizer, Jota, mas e se fosse um homem fazendo um filme desse, você iria aplaudir? Não iria aplaudir, não da forma que foi feito aqui. Não importa se é homem, se é mulher, se é menina.
não importa, é a forma como os criadores eles resolvem contar essa história. Daí, de todas essas coisas, quando surge, né, a personagem da Brienne Howard, né, que faz a Megan, né, que é assim, gosto muito dessa atriz. Ela fez um ótimo trabalho na série Ginny & Georgia, a melhor coisa daquela série, inclusive, mas aqui não tem milagre, né? Não é culpa da atriz, né? E sim de um roteiro mesquinho que tenta encaixar ideias fúteis em um projeto que já nasceu muito fútil, né? O filme ele ainda vai contar com a filha do Adam Sandler, né? A Sunny Sandler, né? Tem ali algumas participações que, olha, é uma das participações mais constrangedoras que eu já assisti. Ela tem uma personagem ali que ela aparece 2 ou 3 vezes. Eles meio que me passam uma mensagem. Ser grávida é a melhor coisa que tem. E aí a sua personagem, ela tem aqui uns 14, 15 anos. E aí eles olham assim pra mim. É legal ser grávida. E aí na outra cena, a menina tá. E aí eu fico pensando, cara... Que isso? Calma, cara. Meu Deus do céu. Gente, vocês estão viajando. Bom, e aí o resultado é só uma vergonha alheia constante. Não existe estrutura narrativa que sustente a história. A montagem ela é descompensada. A fotografia ela é péssima. Ela é muito apagada. O design de produção é fraco. A paleta de cores ela não chama atenção. São coisas que até poderiam funcionar. De falar, tem ali um framezinho legal. Tem uma cena bonitinha e tal. Mas nem isso funciona. E pra mim... eu poderia passar horas aqui falando mal desse filme, mas o vídeo já tá muito longo e esse filme pra mim foi uma das piores coisas que eu vi no ano passado e eu não recomendo. A nossa lista já está chegando ao final e eu preciso falar de uma produção que eu assisti, né, somente uma única vez, que é um derivado, né, da franquia Karate Kid com Karate Kid Lendas, né? Um filme que tenta ser uma spin-off, né? Talvez até uma continuação indireta do universo de Cobra Kai, uma continuação do filme de 2010 que eu amo bastante, tá? Eu gosto muito daquele filme. Não é tão bom quanto o filme de 84, mas eu gosto muito daquele filme. Acho que são filmes muito específicos. Na época que eu vi esse filme na cabine de imprensa, foi a única vez que eu vi esse filme. Eu confesso que eu não cheguei a odiar o filme, mas quando o filme ele foi amadurecendo mais na minha mente, mas eu fui pensando e refletindo, não, realmente isso aqui é muito ruim. Sim, quanto eu mais penso sobre o longa, mais claro fica essa ideia de que é uma produção sem um objetivo narrativo muito bem definido. Algumas obras, elas precisam saber exatamente o que querem ser. E, pra mim, Karate Kid Lendas ou Karate Kid Legends, né, no título original, falha justamente nessa proposta. Ele vai tentar trazer os elementos de várias coisas que aconteceram, né, a quadrilogia de Karate Kid, o remake de 2010, remake não, mas o remake reboot, né, de 2010 e Jaden Smith, né, o filho do Will Smith, né? Só que essa mistura, todas essas ideias, elas nunca se encaixam de forma efetiva. Nada ali funciona plenamente e o resultado é um grande desperdício de potencial e talento. Eu gosto muito desse ator que interpretou o personagem principal, né, o Ben Young, né? O personagem dele chama muita atenção, a sua história ela é até comovente, muito desenvolvida. Tem a questão lá do irmão que morreu. E existe aqui uma tentativa interessante de você construir uma relação de paternidade simbólica entre o Ben Young, né, o personagem do Ben Young, e o personagem do Jackie Chan. E que de fato, muita gente reclamou inclusive do Jackie Chan por ele ser mais velho e tal, mas esse nem é um dos problemas. Esse é talvez um dos poucos acertos do filme. O problema começa quando o roteiro ele decide abraçar todas as franquias, né, ao mesmo tempo. Parece que tem um filme que ele quer fazer, várias coisas assim. E a partir daí, o filme ele tenta conectar, né, o Karate, como eu falei, o Karate Kid de 2010 e o filme original de 1984 e também a série da Netflix
Cobra Kai e ainda trazer de volta, né, o Ralph Macchio, né, Daniel LaRusso. E é nesse ponto que eu acho que o filme mais se perde, sabe? De deixar de contar uma história boa para contar coisas que não fazem muito sentido. Você tem ali, não é mais sobre aquela coisa que a gente conhece de Cobra Kai, de Cobra Kai, de Karate Kid, mas é a ideia do Ben Yang treinar o pai de uma menina que ele gosta, em todos os elementos lá de Karate Kid, mas para mim é isso. E aí você vai ter o torneio que nem é ele lutar, ele até luta ali com um vilãozinho, mas é isso, ele tá lá treinando o pai. E aí tem uma coisa, eles tentam trazer uns elementos ali da pizzaria e tal. Cara, não faz muito sentido. Pra mim foi uma das piores produções que eu assisti no ano passado. E olha que eu vi muito filme ruim ano passado. É óbvio que eu não cheguei a ver todos os filmes do ano passado. Mas definitivamente Karate Kid Lendas foi um dos piores filmes que eu acho que eu assisti ano passado. Eu gosto muito da franquia. Eu entendi que Cobra Kai foi um grande acerto da série, sabe? Da franquia. Realmente eu gosto muito de Cobra Kai, sabe? Eu acho que teve sim um final digno de série a série da Netflix. É uma coisa constrangedora. Sério mesmo. Tô sendo o máximo sincero aqui com vocês. Eu não entendi porque teve esse filme. Só que eu quero fazer aqui algumas menções honrosas para Cheddar Force, que o maior problema está na execução da construção de um filme de ação, mesmo tentando atingir num estilo intensivo e estilizado. O longa ele falha em construir cenas realmente memoráveis e tenta aqui uma montagem e uma iluminação que prejudicam a coreografia das cenas das lutas e deixam tudo visualmente confuso. Segundo algumas críticas, né, e também é o que eu penso, né, ele tem um roteiro muito fraco e um estilo de ação muito clichê, né? Isso acaba atrapalhando a história do longa, né? E teve ali um desempenho de bilheterias muito fraco. Eu nunca tinha visto isso na história dos filmes de ação. Eu não costumo, né, assistir esse tipo de filme, mas eu vi só pra ver aqui que iria funcionar. Outro filme é esse que eu gostaria de ter falado nessa lista, né? Que é Branca de Neve, que um dos pontos negativos recorrentes a essa versão, que eu inclusive fiz vídeo aqui no canal, é essa dificuldade de justificar artisticamente uma nova adaptação, né? Quanto à releitura, né, essa nova versão, né, ela não apresenta uma visão autoral muito forte, ela acaba parecendo apenas uma dessas grandes reciclagens, né, dos contos, né, das animações da Disney. Para mim esse foi um dos piores remakes em live action da Disney. E assim, se você quiser saber mais sobre, veja minha crítica. John e June, né, que é um romance que parte de uma premissa charmosa, mas a dinâmica entre os protagonistas me soaram muito superficiais, já que a trama tenta se apoiar demais no contraste entre a personalidade dos dois. E assim, é um filme que ele tem uma direção péssima, tem personagens péssimos, me parece aqueles episódios de novelas mexicanas, não falando mal das novelas mexicanas, mas me parece aqueles episódios que nada acontece, nada se resume, tudo é forçado, as atuações são muito paradas, o protagonista mesmo, o John, ele é um personagem inacreditável. E também eu gostaria de pontuar aqui um outro filme que é O Sobrevivente, que assim eu vi hoje e olha, meus amigos, tendo um conceito interessante, a narrativa ela corre o risco de depender demais da atenção dos realities mortais e pouco de aprofundamento narrativo, né, aprofundamento social e político do mundo distópico apresentado, deixando o universo como pano de fundo pouco explorado.
Esse filme ele mostra um homem que é vivido pelo Glen Powell, que ele vai participar de um game show violento para salvar a família em uma sociedade colapsada. E assim, os momentos finais desse filme são uma vergonha alheia e uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi no cinema. Se na lista dos piores de terror eu incluí um longa que explorava aquele formato de filmes gravados em telas de computadores, aqui na lista geral, infelizmente, ou talvez felizmente, não sei, né? Eu preciso incluir mais uma tentativa de uma adaptação, né, completamente desnecessária de Guerra dos Mundos do Ray Ellis. Nos anos 2000, acho que em 2005, tivemos uma das melhores versões dessa história clássica baseada no livro de Ray Wells, né? A mais famosa, a mais acessível, né? Que é o filme de 2005, estrelado por Tom Cruise, que inclusive é um dos meus filmes favoritos e, se eu não me engano, é um filme dirigido pelo Steven Spielberg. Em 2025, porém, tivemos, né, eles resolveram adaptar essa mesma história novamente, só que agora no formato de Screen Live, que é aquele estilo narrativo todo contado por telas de computadores, telas de celulares e telas de dispositivos e qualquer tipo de tecnologia que estiver ali. Só que aqui, né, temos aqui o protagonista, que é vivido pelo ator, músico, rapper, né, que é o Ice Cube, que eu preciso ser bem sincero, eu considero o Ice Cube um dos piores atores de Hollywood. Na verdade, ele é mais músico do que ator, ou mais ator do que músico, não sei, né? Eu não gosto do tipo de filme que ele costuma fazer, eu acho a sua interpretação sempre descompensada, exagerada e pouco convincente, e aqui não é diferente, né? Aqui, a todo momento, ele tá olhando para a câmera, ele tá fazendo as caretas, e a trama, basicamente, ela reapresenta a invasão alienígena já estabelecida, né, no livro e nas versões que a gente acompanhou, mas agora filtrada por esse formato de Screen Live. O filme ele é dirigido por um tal de Rick Lee e para mim nada funciona. É um diretor muito descompensado, né? Mas curiosamente o maior problema aqui não é só o formato, né? Nem a história reciclada, né? Eles até poderia funcionar se fosse a mesma história. Que o filme ele usa muito marketing da HBO Max, né? E isso para mim é muito vazio. Isso para mim deixa a problemática muito forçada às vezes, muito clichê às vezes, né? As caretas, né? Os exageros e a falta de nuance tornam, né, impossível de levar qualquer situação muito a sério, né? E aí até me refiro também ao Ice Cube. Eu fico genuinamente incomodado enquanto eu assistia. Eu acho a direção do diretor fraquíssima, o elenco é muito ruim e ainda temos personagens como o de Devon Bosques parecem existir apenas para reforçar essa sensação de autopromoção da Amazon. Até porque o personagem ele trabalha na Amazon e aí a todo momento o filme ele faz isso, né? O longa ele insiste em lembrar a todo tempo que ele pertence à plataforma, seja visualmente, seja narrativamente, né? Há aqui também uma tentativa de reviravolta, né? Cara, o que tá acontecendo aqui? Por que tem tanta coisa, tanta informação? Diretor, calma, respira. Montador, calma, respira. Bota as coisas devagar. É assim que se funciona um found footage, é assim que se funciona um filme de Screen Life. E inclusive foi algo parecido que aconteceu naquele filme que eu falei na lista dos filmes de terror. Os diretores eles têm muita pressa. Calma. Tem que ser mais devagar. A ideia do Screen Life é fazer com que o telespectador ele tente notar as coisas, ele tente ficar dentro da imersão, né? Só que assim não tem imersão aqui e é um filme descompensado.
Então é isso aí, pessoal. Esses são os 10 filmes, mais alguns outros títulos que eu selecionei aqui como um dos meus piores filmes que eu vi no ano de 2025. Eu quero saber de você aí, quais filmes você colocaria na sua lista. Faz aí um top 5, faz um top 10 aí dos filmes que você mais detestou assistir em 2025. Eu fico por aqui, muito obrigado. Já faça aí, já deixa o like. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui também para vocês irem lá me dar uma forcinha. Muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e até a próxima.